Você já sentiu que poderia ter conquistado uma oportunidade incrível se ao menos tivesse conseguido se conectar melhor com a pessoa à sua frente? Uma entrevista de emprego, uma reunião de negócios, talvez até mesmo um encontro importante. Você tinha o conhecimento, a habilidade, a paixão, mas algo na comunicação não fluiu. A porta se fechou. E se eu te dissesse que existe uma fórmula, um método quase científico para criar uma conexão instantânea com qualquer pessoa? E que você não precisa de mais do que 90 segundos para fazer isso acontecer? Não estou falando de manipulação ou de fingir ser quem você não é. Estou falando de uma habilidade real, poderosa e, acima de tudo, aprendível. Brian Tracy, um dos maiores mestres do potencial humano, dedicou sua vida a decifrar os códigos do sucesso. Ele descobriu que as pessoas mais bem-sucedidas não são necessariamente as mais inteligentes ou as mais talentosas, mas sim aquelas que dominam a arte da conexão humana. Nos próximos minutos, eu vou te entregar o mapa, a fórmula do charme de Brian Tracy, para que você nunca mais perca uma oportunidade por falta de simpatia. Fique comigo, porque a sua capacidade de influenciar o mundo ao seu redor está prestes a mudar para sempre. Brian Tracy costumava dizer: sua habilidade de se comunicar com os outros será responsável por 85% do seu sucesso nos negócios e na sua vida. Pense nisso, 85%. Não são suas credenciais, seu diploma ou sua experiência técnica que definem a maior parte do seu destino, mas sim sua capacidade de criar laços, de gerar confiança, de fazer as pessoas se sentirem bem na sua presença. Vivemos em um mundo barulhento, digital e muitas vezes superficial. As atenções são disputadas a cada segundo. Nesse cenário, a habilidade de gerar uma conexão genuína e rápida se tornou um superpoder. É a diferença entre ser esquecido e ser lembrado, entre ser ignorado e ser ouvido, entre receber um não e ouvir um sim. Me fale mais sobre isso. O que Brian Tracy descobriu e que vamos explorar em detalhes hoje é que o carisma não é um dom divino concedido a poucos sortudos no nascimento. É uma ciência. É um conjunto de comportamentos, atitudes e técnicas que qualquer pessoa, inclusive você, pode aprender, praticar e dominar. É como aprender a dirigir ou a cozinhar. No começo, você precisa pensar em cada passo, mas com a prática, torna-se automático, torna-se parte de quem você é. A fórmula que vou te apresentar não é sobre truques baratos, é sobre psicologia humana. É sobre entender o que todos nós, no fundo, mais desejamos: sermos vistos, ouvidos e valorizados. Quando você aprende a dar isso aos outros, eles são naturalmente atraídos por você. Você se torna um ímã de oportunidades. Prepare-se, porque estamos prestes a mergulhar nos segredos que constroem impérios, fecham negócios milionários e criam relacionamentos para toda a vida. Deixe-me contar a história de um jovem chamado Ricardo. Ricardo era um programador brilhante. Ele via o mundo em linhas de código, em algoritmos perfeitos e soluções elegantes. Em seu computador, ele era um maestro, um gênio. Mas fora dele, no mundo real, Ricardo era praticamente invisível. Em reuniões, suas ideias, que eram frequentemente as melhores, morriam antes mesmo de serem compreendidas. Ele falava com um tom baixo, quase pedindo desculpas, olhava para os próprios sapatos e nunca conseguia criar uma conexão com os clientes ou com seus superiores. Certo dia, a empresa de Ricardo estava disputando o maior contrato de sua história, um projeto que poderia mudar o futuro de todos ali. A equipe de Ricardo desenvolveu uma solução espetacular e ele era a pessoa que melhor a conhecia. Ele foi escalado para a apresentação final. Por semanas, ele se preparou tecnicamente. Ensaiou cada detalhe do software, cada funcionalidade, cada linha de código. Ele estava pronto para dar uma aula. No dia da apresentação, ele entrou na sala de reuniões e encontrou 3 executivos de semblante sério. Ele ligou seu notebook e, por 30 minutos, despejou um monólogo técnico impecável. Ele mal olhou para os rostos dos executivos. Ao final, perguntou se havia alguma dúvida. O silêncio foi profundo.
Um dos executivos, o CEO, agradeceu friamente e disse que eles dariam um retorno. Ricardo saiu da sala sentindo um calafrio. Ele sabia que tinha falhado, mas não entendia o porquê. Uma semana depois, a notícia veio. Eles perderam o contrato. O feedback foi brutal. A solução parece robusta, mas não sentimos confiança na equipe. Foi um golpe devastador para Ricardo. Naquela noite, desolado, ele encontrou um antigo livro de Brian Tracy na estante de seu pai, empoeirado. O título era algo como A Psicologia da Venda. Ele começou a ler, sem muita esperança. Mas então, uma frase o atingiu como um raio. As pessoas não compram produtos, elas compram emoções. Elas não compram lógica, elas compram relacionamentos. Ricardo percebeu seu erro monumental. Ele não vendeu uma solução, ele apenas a descreveu. Ele não se conectou com seres humanos, ele falou para uma parede. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Ele iria estudar a arte da conexão com a mesma intensidade que estudava programação. Ele devorou os ensinamentos de Tracy, praticou na frente do espelho, começou a sorrir para o caixa do supermercado, a perguntar o nome do porteiro, a ouvir de verdade seus colegas de trabalho. Foi difícil, estranho, mas ele persistiu. 6 meses depois, uma nova oportunidade surgiu. Menor, mas ainda importante. Ricardo pediu para liderar a apresentação. Desta vez, ele entrou na sala de reuniões e não abriu o notebook. Ele olhou nos olhos de cada cliente, sorriu e disse: "Antes de falar sobre tecnologia, eu gostaria de entender o que mais tira o sono de vocês neste projeto." A sala mudou, a energia mudou. A transformação de Ricardo não foi mágica, foi método. E é exatamente este método, passo a passo, que vamos desvendar agora. Passo 1. A atitude magnética. Tudo começa na sua mente. Antes da primeira palavra sair da sua boca, antes mesmo de você estender a mão para um cumprimento, a batalha pela simpatia já foi ganha ou perdida dentro da sua própria mente. Brian Tracy ensina que o seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Se você entra em uma sala pensando, espero que eles gostem de mim, você está projetando uma energia de necessidade, de carência. Mas se você entra pensando, eu estou genuinamente interessado em conhecer essas pessoas, você projeta uma energia de confiança e abertura. O primeiro passo da fórmula do charme é ajustar sua atitude interna. Você precisa se ver como anfitrião, não como convidado. Não importa se você está na sua casa ou no escritório de outra pessoa. Mentalmente, assuma a responsabilidade pela energia do ambiente. Pense em si mesmo como alguém que traz valor, que traz positividade, que está ali para contribuir. Conceito: a sua mentalidade precede a sua realidade. As pessoas sentem a sua intenção antes de ouvirem suas palavras. Uma atitude de autoconfiança, calma e interesse genuíno nos outros é irresistível. O charme não é sobre ser o centro das atenções, mas sobre fazer os outros se sentirem como o centro do universo por um momento. Exemplo prático: imagine que você vai a um evento de networking. A abordagem antiga de Ricardo seria entrar ansioso, procurando alguém importante para impressionar. A nova abordagem é diferente. Antes de entrar, você para por um momento e pensa: existem pessoas incríveis aqui dentro. Meu objetivo hoje é fazer pelo menos uma pessoa se sentir valorizada e ouvida por mim. A pressão some, o foco muda de pegar para dar, e paradoxalmente é aí que você começa a receber. Ação imediata. Antes da sua próxima interação social importante, reserve 30 segundos. Feche os olhos, respire fundo e repita para si mesmo: eu sou calmo, confiante e estou genuinamente interessado nos outros. Visualize a interação correndo bem, com sorrisos e uma conexão fácil. Você está preparando seu cérebro para o sucesso. Acredite, isso muda o jogo completamente. Passo 2. O impacto dos 3 segundos, sorriso e olhar. Os cientistas afirmam que formamos dezenas de impressões sobre alguém nos primeiros segundos de contato. E os 2 canais de comunicação mais poderosos nesse instante não são suas palavras, mas sim seu rosto.
especificamente seus olhos e sua boca. O sorriso é a linguagem universal da receptividade. Um sorriso genuíno desarma, quebra barreiras e comunica instantaneamente que você é uma pessoa segura e amigável. Mas não pode ser um sorriso forçado, um espasmo facial. Brian Tracy fala sobre o sorriso que alcança os olhos. É aquele que vem de dentro, nascido da sua atitude magnética, que já trabalhamos no primeiro passo. Junto com o sorriso, vem o contato visual. Olhar nos olhos de alguém diz: eu te vejo, eu te reconheço, você tem a minha atenção. Evitar o olhar comunica nervosismo, desonestidade ou desinteresse. Sustentar o olhar de forma suave e amigável cria uma ponte neurológica de confiança. É aqui que a primeira faísca da simpatia acontece. Conceito: seu rosto é o outdoor da sua personalidade. Em uma fração de segundo, seu sorriso e seu olhar podem comunicar mais do que 1000 palavras. Eles são os embaixadores da sua intenção. Exemplo prático: quando alguém se aproxima de você, não sorria imediatamente. Faça uma pequena pausa. Olhe para a pessoa por um segundo, como se estivesse realmente a vendo. E então, deixe um sorriso caloroso e amplo se espalhar pelo seu rosto. Essa pequena pausa faz com que o sorriso pareça específico para aquela pessoa, genuíno e, portanto, muito mais poderoso. É como se a presença dela iluminasse o seu dia. Ação imediata. Durante o dia de hoje, transforme isso em um jogo. Toda vez que você interagir com alguém, o porteiro, o colega de trabalho, o caixa, pratique a técnica da pausa e do sorriso. Observe a reação das pessoas. Você verá microexpressões de surpresa e abertura. Você está, literalmente, mudando a química do cérebro delas com a sua. Passo 3. A linguagem corporal da confiança. Seu corpo fala muito mais alto que sua voz. Antes de você dizer olá, sua postura já contou uma história sobre você. Uma pessoa encolhida, com os braços cruzados e ombros caídos, grita: estou inseguro, fechado, fique longe. Por outro lado, uma pessoa com uma postura ereta, ombros para trás e braços relaxados ao lado do corpo, comunica: estou aberto, confiante e pronto para me conectar. Brian Tracy enfatiza a importância de ocupar o seu espaço com calma. Não de forma arrogante, mas de forma presente. A sua linguagem corporal deve ser um convite. Incline-se levemente na direção da pessoa com quem você fala. Isso mostra interesse. Mantenha as mãos visíveis e use gestos abertos, com as palmas para cima, que sinalizam honestidade e cooperação. E, claro, o aperto de mão. Ele deve ser firme, mas não esmagador. Mão inteira, com contato visual e um sorriso. Um aperto de mão fraco pode ser interpretado como fraqueza de caráter. Um aperto de mão forte demais, como agressividade. O aperto de mão perfeito é um sinal de respeito mútuo. Conceito: seu corpo é o seu cartão de visitas físico. Uma postura aberta e confiante não apenas muda a forma como os outros te veem, mas também muda a forma como você se sente, liberando hormônios ligados à confiança, como a testosterona. Exemplo prático: pense em um ator interpretando um rei. Ele não anda rápido e afobado. Ele se move com propósito, com calma. Agora, pense em como você se move no seu dia a dia. Você anda apressado olhando para o chão? Ou você caminha com a cabeça erguida, como se fosse o dono do seu destino? Ao entrar em uma sala, não corra para a primeira cadeira vazia no canto. Pare por um segundo no portal. Observe o ambiente com calma e depois se mova deliberadamente. Isso demonstra uma autoconfiança imensa. Ação imediata. Faça uma verificação corporal agora mesmo. Como você está sentado ou em pé? Seus ombros estão curvados? Desencurve-os. Respire fundo, expandindo o peito. Sinta seus pés firmes no chão. Pratique a postura do poder por 2 minutos antes de qualquer interação importante. Isso pode parecer bobagem, mas a pesquisa da psicóloga social Amy Cuddy prova que isso realmente funciona. Passo 4. A arte de iniciar a conversa. O foco é o outro.
Aqui está um dos maiores segredos das pessoas carismáticas. Elas raramente falam sobre si mesmas no início de uma conversa. A maioria das pessoas, por nervosismo, comete o erro de tentar se provar. Falam sobre seu trabalho, suas conquistas, seus problemas. Pessoas magnéticas fazem o oposto. Elas fazem da outra pessoa o centro do show. A maneira mais fácil de fazer isso é fazendo perguntas abertas e observando o ambiente ou a pessoa. Esqueça o tudo bem, isso só gera respostas monossilábicas. Em vez disso, seja um detetive do óbvio. Observe algo que você genuinamente aprecie ou que desperta sua curiosidade na outra pessoa. E o seu tom de voz? Ele deve ser quente e positivo. Evite falar rápido demais, o que denota nervosismo. Fale de forma clara, com um ritmo moderado e um tom levemente descendente no final das frases, o que transmite segurança. Conceito: as pessoas são fascinadas por um assunto principal, elas mesmas. Ao demonstrar um interesse genuíno por elas, seus pensamentos e suas histórias, você se torna instantaneamente uma pessoa fascinante. Exemplo prático: em vez de se aproximar de alguém em um evento e dizer "Oi, sou o João, trabalho com marketing", tente uma abordagem diferente. Você pode dizer: "Notei que você estava conversando com o palestrante. Achei a parte sobre tópico muito interessante. Qual foi a sua maior percepção?" Ou, se você notar um detalhe: "Adorei seu relógio, ele tem uma história?" Você abriu uma porta para outra pessoa brilhar, e as pessoas amam quem lhes dá a chance de brilhar. Ação imediata. Sua missão é se tornar um colecionador de histórias. Na sua próxima conversa, estabeleça uma regra para si mesmo: falar 20% do tempo e ouvir 80%. Prepare 3 perguntas abertas que você pode usar em qualquer situação. Perguntas que comecem com "Como?", "O que te fez?" ou "Me conte sobre". Passo 5. O superpoder da escuta ativa. Você já conversou com alguém e teve a nítida sensação de que a pessoa estava apenas esperando a vez dela de falar? Ela não estava ouvindo, estava recarregando as próprias munições verbais. Agora, lembre-se da última vez que alguém te ouviu de verdade. Com atenção total, fazendo perguntas inteligentes sobre o que você dizia, imerso na sua história. Como você se sentiu? Valorizado, respeitado, conectado. Este é o coração da fórmula do charme, a escuta ativa. Não é apenas ficar em silêncio enquanto o outro fala, é um processo engajado. É sobre ouvir as palavras, o tom de voz e a linguagem corporal. É sobre entender a emoção por trás da mensagem. Brian Tracy ensina uma técnica poderosa: pausar, parafrasear e perguntar. Depois que a pessoa terminar de falar, faça uma pausa de 1 ou 2 segundos. Isso mostra que você está absorvendo o que foi dito. Em seguida, parafraseie o que você entendeu. Então, se eu entendi bem, o maior desafio que você está enfrentando é... Finalmente, faça uma pergunta para aprofundar. E como você tem lidado com isso até agora? Conceito: ouvir é o maior presente que você pode dar a outra pessoa. Em um mundo onde todos querem falar, quem sabe ouvir se torna raro e valioso. A escuta ativa cria um espaço de segurança e confiança, onde a conexão real pode florescer. Exemplo prático: seu colega de trabalho está desabafando sobre um projeto estressante. A resposta padrão seria: as coisas estão difíceis mesmo, ou tenta relaxar. A resposta de um mestre da escuta ativa seria: pausa. Nossa, parece que você está se sentindo sobrecarregado com a pressão do prazo e a falta de apoio da equipe. Parafrasear: o que especificamente nesse projeto está te consumindo mais energia? Perguntar: e como você tem lidado com isso até agora? Você vê a diferença? A segunda resposta valida o sentimento e convida a uma conexão mais profunda. Ação imediata. Em sua próxima conversa, coloque seu celular no modo silencioso e guarde-o. Comprometa-se a não interromper a outra pessoa em hipótese alguma. Use a técnica de pausar, parafrasear e perguntar pelo menos uma vez. Sinta a mudança na dinâmica da conversa. Você está construindo uma ponte, não apenas trocando informações. Passo 6.
A ponte da conexão genuína. Encontre o terreno comum. Depois de ouvir ativamente, você terá informações valiosas sobre a outra pessoa, seus interesses, paixões, desafios. O próximo passo é usar essa informação para construir uma ponte entre vocês. É sobre encontrar um terreno comum, um interesse compartilhado, uma experiência semelhante. Essa conexão não precisa ser algo grandioso. Pode ser um amor por um time de futebol, um hobby em comum, ter filhos da mesma idade ou até mesmo ter enfrentado um desafio parecido na carreira. Quando você encontra esse ponto em comum, a dinâmica muda de eu e você para nós. A empatia floresce. A chave aqui é a autenticidade. Não invente interesses que você não tem. As pessoas sentem a falsidade. Mas seja curioso e procure por essas conexões. Se a pessoa ama viajar para a praia e você também, compartilhe uma pequena história sobre sua viagem favorita. Não para roubar a cena, mas para dizer eu também, eu te entendo. Conceito: a similaridade gera simpatia. Nós gostamos de pessoas que são como nós. Ao encontrar e destacar um terreno comum, você acelera drasticamente o processo de criação de rapport e confiança. Exemplo prático: você está conversando com um potencial cliente e descobre, através da escuta ativa, que ele está treinando para uma maratona. Se você também corre, mesmo que seja apenas no parque, você tem uma ponte. Que incrível! Eu não sou um maratonista, mas adoro correr para clarear a mente. Onde você costuma treinar? Se você não corre, pode usar a curiosidade. Isso é fascinante. Eu sempre admirei a disciplina que isso exige. Qual é a parte mais difícil do treinamento para você? De qualquer forma, você está se conectando ao mundo dela. Ação imediata. Pense em 3 a 5 dos seus hobbies, paixões ou experiências de vida mais marcantes. Tenha-os em mente. Na sua próxima conversa, depois de ouvir, veja se algum desses pontos se conecta com a história da outra pessoa. O objetivo não é forçar a barra, mas estar atento para quando a oportunidade de criar essa ponte surgir naturalmente. Passo 7. O efeito de primazia e recência. Deixe uma marca positiva. A psicologia nos ensina que lembramos com mais clareza de 2 coisas em qualquer interação: o começo, efeito de primazia, e o final, efeito de recência. Já cuidamos do começo com os primeiros passos. Agora, precisamos garantir que o final seja memorável. Muitas conversas terminam de forma abrupta e desajeitada. Bom, preciso ir. Pessoas carismáticas encerram as interações com elegância e propósito, deixando uma impressão duradoura. Uma das técnicas mais eficazes de Brian Tracy é usar o nome da pessoa durante a conversa e especialmente na despedida. O som do nosso próprio nome é música para os nossos ouvidos. Ele cria um sentimento de reconhecimento e importância. Além disso, termine com uma nota positiva e, se possível, com uma referência a algo que foi discutido. Isso mostra que você estava prestando atenção e que valoriza a conexão que foi feita. Conceito: a forma como você termina uma conversa determina a memória emocional que a pessoa terá de você. Um final positivo e personalizado solidifica a simpatia e deixa a porta aberta para futuras interações. Exemplo prático: em vez de simplesmente dizer "até logo", você pode dizer: "Olha, Ricardo, foi um prazer imenso te conhecer e ouvir sobre seu projeto de maratona. Fiquei realmente inspirado. Tenho certeza de que você vai arrasar na prova. Espero que a gente se encontre em breve." Você usou o nome dele, fez um elogio sincero baseado na conversa e expressou um desejo positivo para o futuro. Isso é poderoso. Ação imediata. Na sua próxima conversa, faça um esforço consciente para memorizar o nome da pessoa se você não o souber. Use-o 1 ou 2 vezes durante o papo de forma natural. E, ao final, pratique a despedida em 3 partes. 1. Use o nome da pessoa. 2. Faça uma referência positiva a algo que ela disse. 3. Deseje-lhe o bem. Transforme isso em um hábito e você se tornará inesquecível. Agora, eu quero que você pare por um instante. Respire fundo. Quero que você se afaste da técnica, dos passos, da fórmula e apenas visualize. Visualize a pessoa que você pode se tornar ao dominar essa habilidade.
Imagine-se entrando em qualquer sala, em qualquer ambiente e sentindo uma calma interior, uma confiança genuína. Imagine as pessoas se inclinando para ouvir o que você tem a dizer, não pelo seu cargo, mas pela sua presença. Imagine as portas que se abrirão, a entrevista de emprego que se transforma em uma conversa agradável entre amigos, a reunião de vendas que vira uma sessão de brainstorming colaborativa, o relacionamento que você sempre sonhou, construído sobre uma base de entendimento e conexão real. Como seria sua vida se o medo da rejeição social simplesmente desaparecesse? Que ideias você compartilharia? Que projetos você iniciaria? Quem você convidaria para um café? Pense no impacto disso não apenas na sua carreira, mas na sua felicidade, nos seus relacionamentos familiares, na sua capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Isso não é um sonho distante. A distância entre a pessoa que você é hoje e a pessoa que você acabou de visualizar não é um abismo, é uma ponte. E essa ponte é construída com as ferramentas que você recebeu hoje. Não se trata de mudar quem você é. Pelo contrário, trata-se de remover as barreiras que te impedem de mostrar ao mundo a pessoa incrível que você já é. O charme, a simpatia, a conexão, tudo isso já existe dentro de você, esperando para ser libertado. A fórmula não cria mágica, ela apenas a revela. Nós percorremos uma jornada incrível juntos hoje. Desvendamos a fórmula do charme de Brian Tracy, não como um conjunto de truques, mas como um caminho para uma comunicação mais autêntica e poderosa. Vimos que a simpatia não é sorte, é habilidade. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento. A verdadeira transformação não acontece assistindo a este vídeo, mas aplicando o que você aprendeu lá fora, no mundo real. Não se trata de ser perfeito da noite para o dia. Trata-se de progresso. Trata-se de ter a coragem de tentar. Então, aqui está o meu desafio para você. Não tente aplicar os 7 passos de uma vez. Escolha apenas um. Talvez seja o sorriso com pausa. Talvez seja a escuta ativa na sua próxima conversa. Talvez seja praticar a postura do poder antes de sair de casa. Escolha um e se comprometa a praticá-lo nas próximas 24 horas. E eu quero saber qual você escolheu. Deixa aqui nos comentários. Meu compromisso é com o passo, número do passo. Ao escrever, você firma um contrato consigo mesmo e inspira outras pessoas nesta comunidade a fazerem o mesmo. A sua jornada começa agora. Se este conteúdo trouxe valor para você, se acendeu uma faísca de possibilidade na sua mente, mostre seu apoio. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque temos muito mais conteúdo poderoso como este para te ajudar a desbloquear todo o seu potencial. Lembre-se sempre da frase de Brian Tracy: você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar sua atitude em relação ao que acontece com você. E nisso, você estará dominando a mudança em vez de permitir que ela o domine. Vá lá fora e construa as suas pontes. O mundo está esperando para se conectar com você.